temos Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30, e capítulo 4, versículo 18. Calma que depois a gente folheia com calma. Se vocês puderem ficar em pé, quem puder, quem não puder, fique assentado. Às vezes está com o bebê no colo, com algum outro contratempo, não tem problema. Filipenses 2, 25 a 30 e 4, 18. Diz assim a palavra do Senhor, começando com Filipenses 2, versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos meditar nesse texto. Senhor, nós louvamos o seu nome. Nós te engrandecemos, te agradecemos, te adoramos, nos regozijamos na sua presença, depois de termos lido, sobretudo, esse texto da sua palavra. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deu. Particularmente te agradeço porque o Senhor bondosamente permitiu que a minha esposa saísse dessa cirurgia e ela fosse bem-sucedida. Te agradeço também pelos parentes dos meus irmãos, que também estão bem, graças ao Senhor, pela vida do Sr. Antônio, do Sr. Wilson, de todos os demais familiares, amigos nossos, que são entes muito queridos, pessoas muito preciosas, muito valiosas para nós, e nós te louvamos porque o Senhor, de forma graciosa e misericordiosa, as preservou, e por isso nós só podemos te louvar, te engrandecer e te agradecer. Mas também, Senhor, queremos te pedir nesse momento, diante do texto ora lido, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao nosso intelecto, fale ao nosso ser, por meio da sua palavra. Nós precisamos ouvir a sua palavra, especialmente num mundo como o nosso, onde tantas e tantas vozes disputam a nossa atenção. Ajude-nos, ó Senhor, em meio a todo esse vozerio, que nós apenas paremos para ouvir, para escutar e para prestar atenção, e sobretudo para obedecer a sua voz, tal como expressa na sua palavra e sobretudo no Antigo e Novo Testamentos. Abençoe-nos nesta hora e que o Senhor nos instrua por meio desse texto e de um dos personagens desse texto, que o Senhor nos instrua a vivermos a vida cristã de modo que esta te glorifique, te engrandeça, te enalteça e exalte o teu nome. Nos abençoe e, por favor, mais uma vez, fale conosco. É o nosso pedido nessa noite, seguido do nosso agradecimento, em nome e para a glória do seu eterno Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar. Meu irmão, na noite de hoje eu quero falar com você sobre o tema Epafrodito, um cristão que toda a igreja gostaria de ter como membro. Epafrodito, um cristão que toda a igreja gostaria de ter como membro. Antes, porém, de nós entrarmos nesse assunto em si, a partir dos versículos lidos, capítulo 2, versículos 25 a 30 de Filipenses, e também o capítulo 4, versículo 18, me permita dar algumas informações, algumas considerações preliminares, como é importante para nós ambientarmos esse texto e apresentarmos aí, compartilharmos algumas informações relevantes para a compreensão do mesmo na noite de hoje.
Quando falamos sobre a Epístola aos Filipenses, acabamos de ler um pequeno trecho da Epístola aos Filipenses, nós descobrimos que a Epístola aos Filipenses, juntamente com as epístolas aos Efésios, aos Colossenses e Filemão, por exemplo, são epístolas conhecidas pelos estudiosos como epístolas da prisão, visto que elas estão tradicionalmente associadas ao período em que Paulo esteve ali preso em Roma, por exemplo, em meados do 1º século da nossa era. E um dos principais propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essa carta era estimular, era encorajar ali a igreja de Filipos a se alegrar na vida cristã. E para fundamentar esse tipo de perspectiva, esse tipo de verdade bíblica, Paulo, ele mostra aos filipenses, a partir do seu próprio exemplo, a partir dele mesmo estando preso, que era possível se alegrar, era possível se regozijar em Deus. Por isso, nós, cristãos, devemos nos alegrar em Cristo, independentemente de quais sejam as circunstâncias. E é interessante vermos que essa epístola aos Filipenses, ela é normalmente apelidada, alcunhada, ela é chamada pelos estudiosos de epístola da alegria, porque Paulo vai dizer ali, regozijai-vos no Senhor, né? Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele fala sobre a alegria que deve permear, que deve circundar a vida cristã. Só que o que mais me espanta em Filipenses não é simplesmente Paulo orientar a igreja, encorajar a igreja e incentivar a igreja a se alegrar em Deus. O que me espanta é ele estando preso e ciente de que a qualquer momento pode não sair dali vivo, ele pode morrer na prisão, pode morrer, digamos, ali no calabouço ou na masmorra, e apesar de um contexto tão adverso como esse, tão sofrível como esse, tão complicado e complexo como este, ele sente alegria em Cristo, e não apenas isto, mas ele estimula os cristãos da igreja de Filipos a também terem essa mesma expressão diante de Deus, essa expressão de alegria, de regozijo, de verdadeira e profunda alegria no Senhor, a despeito, apesar das dificuldades que vez por outra nos cercam, nos circundam e acabam permeando várias áreas, várias facetas da nossa vida. E Filipos foi, nós descobrimos, lendo um pouco da história, uma importante cidade do Império Romano, que era considerada uma das portas de acesso, digamos, para a Espanha, especialmente da perspectiva das pessoas que vinham da Ásia. E aí, dentro desse contexto todo, é que nós nos deparamos com a vida deste quase que ilustre desconhecido, Epafrodito, que é citado aqui nesse texto de Filipenses, nesses versículos que nós mencionamos. Não é um personagem muito conhecido, que tenha muito destaque no Novo Testamento. Evidentemente, ele não se compara a um Paulo, a um Pedro, a um João, em termos ali da sua relevância escriturística, mas nós percebemos, nós descobrimos ao lermos esse texto, que mesmo pessoas que quase não têm uma certa notoriedade, uma certa importância, comparando-se com outras pessoas, podem ser e são, efetivamente falando, verdadeiros servos de Deus. Verdadeiros servos de Deus. E diante do que eu comentei com os irmãos, como nós mencionamos no tema da nossa mensagem, eu creio que esse tema é muito propício, isto é, Epafrodito, um cristão que toda a igreja gostaria de ter como membro. Temos alguns irmãos aqui, e não somente entre os irmãos, eu mesmo, nós aqui já pertencemos eventualmente a uma ou outra igreja, a uma ou outra denominação, a uma ou outra igreja local, e nós que somos cristãos, no nosso contexto cultico, no nosso contexto litúrgico, na nossa vida eclesiológica ligada à igreja, sabemos bem que mesmo conviver com irmãos de mesma fé, não é muitas vezes algo fácil, ou é? Eu já disse para os irmãos, já tivemos a oportunidade de dizer isso em outras circunstâncias, que as igrejas em geral, a igreja,
embora seja uma instituição divina, embora tenha nascido nos céus e não na terra, embora seja plano de Deus e não dos homens, Deus é o Senhor, o dono, o criador, a fonte, o originador e o sustentador da igreja. Apesar de tudo isso ser verdade, todavia os membros da igreja, e eu estou evidentemente me incluindo entre os mesmos, são seres, vez por outra, deveras complicados e problemáticos, para dizer poucas coisas, para dar poucos predicados, talvez não tão depreciativos como talvez poderíamos dar aqui e acolá. É só olharmos para as epístolas neotestamentárias, não apenas para as epístolas, olhemos para Atos dos Apóstolos. A igreja nasce em meio a rolo, há problemas. Você vê que nós temos ali a descida do Espírito Santo em Atos 2, quando nós vamos ali para o contexto de Atos 6, temos as viúvas, toda aquela discussão envolvendo as viúvas dos judeus, as viúvas dos helenistas ou judeus helênicos, uma série de problemas, sem citar ali Atos 4, o finalzinho de Atos 4 e Atos 5, com a morte de Ananias e Safira, e entre outros tantos problemas na igreja, a igreja de Corinto, com uma série de problemas, mesmo a igreja de Filipos, uma igreja também séria, robusta, mas que tinha ali, você percebe no texto, algumas desavenças entre irmãos, na epístola de Tiago também. Resumindo, todas as epístolas neotestamentárias você poderá divisar, se ler atentamente, problemas na igreja. E sobretudo esses problemas vêm de onde? Dos membros, dos frequentadores. Às vezes, é verdade, de falsos mestres que adentraram na igreja e assim por diante. Resumindo, como eu já disse mais de uma vez aqui, seres humanos, nós seres humanos, estou me incluindo no pacote, somos seres problemáticos. Diante disso, quando nós nos deparamos com um tal de Epafrodito, que acaba sendo um bálsamo para a igreja, uma bênção para a igreja, um instrumento de Deus para a igreja, alguém que talvez não tenha tanta notoriedade como o apóstolo Paulo, mas alguém que foi indispensável para o ministério do apóstolo Paulo. Então, nós descobrimos que Epafroditos continuam a ser profundamente necessários e indispensáveis para uma igreja cristã. A propósito, o nome Epafrodito, ele é de origem pagã e, ao que tudo indica, significa amado por Afrodite. Certamente os seus pais, oriundos de um contexto pagão, eram ali devotos dessa deusa do amor, Afrodite, e em homenagem à mesma acabaram nomeando o seu filho, que quando se converte, se torna uma verdadeira bênção para a igreja de Filipos e para a vida do apóstolo Paulo. E a partir dessas informações introdutórias é que eu quero aprender com você, eu quero compartilhar com você 8 lições breves, mas importantes, mas significativas sobre a vida e a fé deste homem chamado Epafrodito e as lições que isso pode ter, pode transbordar para a minha e para a sua vida e para essa igreja local, em nome de Jesus. Lendo esse texto, eu aprendo em primeiro lugar que Epafrodito era um companheiro nos bons e maus momentos da vida cristã. Olha porque Epafroditos são importantes. Porque Epafrodito ele foi um bom companheiro não apenas nos bons momentos, não apenas quando o momento é bonançoso, ele é bom, ele é repleto de esperança, tudo está dando certo, mas quando as coisas iam de mal a pior, a igreja de Filipos podia contar com um crente chamado Epafrodito. Onde nós encontramos isso? Filipenses capítulo 2, versículo 25, parte A. Paulo diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates. Companheiro nos combates. Irmãos, Epafroditos são importantes para a igreja, porque não são irmãos interesseiros. Não são pessoas que estão conosco apenas quando a igreja tem ar-condicionado, quando a igreja está de bem a melhor, quando tudo dá certo, quando os irmãos têm dinheiro, quando estão recebendo muitos PIX ali na conta, quando as coisas, a saúde está reinando, ou na igreja ou no lar. Mas pessoas como Epafrodito são como aquilo que nós chamamos costumeiramente em português, pau para toda obra.
não são pessoas utilitaristas, não são pessoas interesseiras, mas são pessoas que, na linguagem de Paulo, são companheiros nos combates. São pessoas que, no momento do culto, quando tudo está bonito no culto, por exemplo, as cadeiras arrumadas, o ambiente cultico e litúrgico está agradável, a Epafrodito está ali, mas quando há doença no contexto, quando há problemas, quando tem que arregaçar as mangas, quando tem que trabalhar com a igreja, quando tem que ajudar com a igreja, quando tem que contribuir com a igreja, Epafrodito é o primeiro a se apresentar para dizer: eu estou aqui para o que der e vier, não apenas nos momentos bons, mas também durante as adversidades. Conte comigo nos combates e nos momentos difíceis da vida. Como precisamos de Epafroditos nos dias de hoje. E a minha oração é para que eu mesmo seja um deles. Para que Deus me dê, vamos assim denominar, me permitam usar essa terminologia apenas em caráter ilustrativo, Deus nos dê essa unção de Epafrodito, né? Nos dê essa capacidade de imitá-lo nesse aspecto. Evidentemente nós não seguimos esse contexto, essas ideias aqui nessa igreja, como vocês muito bem sabem, mas apenas para usarmos uma terminologia ali comum. Que Deus nos dê graça para agirmos como Epafrodito, uma pessoa que, diante dos combates, diante das dificuldades, diante das agruras e obscuridades da vida, dos sofrimentos e dores que muitas vezes acompanham a vida cristã. Quem é cristão, de fato, sabe, como aprendemos hoje na IBD, como falamos um pouco sobre isso, também aqui, agora há pouco, nos louvores. Quem é cristão sabe que a nossa vida, e o que eu vou dizer, eu vou chover no molhado, mas a gente sabe que a vida não é feita apenas de momentos bons, mas também de momentos maus. Não apenas de saúde, mas também de doença. Não apenas de bonança, mas de tempestade. Não apenas com aquele céu azul e lindo, mas às vezes com aquela escuridão tenebrosa. Todas estas situações adversas, contrárias e complicadas fazem parte da vida cristã. Mas abençoada é a igreja que, pela graça de Deus, pode contar com homens de Deus e com mulheres de Deus, é claro, como Epafrodito. E que Deus dê graça a essa igreja, para que esses irmãos, para que estas pessoas estejam aqui presentes, que Deus produza Epafroditos no nosso meio, que nós sejamos estas pessoas, que estejamos dispostas a combater o bom combate, para ajudar na causa do reino e glorificar ao nosso Deus. Isso permite-nos descobrir outra característica de Epafrodito, uma segunda característica, que é a seguinte. Em segundo lugar, Epafrodito, devido à sua boa reputação como cooperador, foi enviado pela igreja de Filipos para ajudar o apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Poderiam procurar várias pessoas ali na igreja, mas quando pensaram, olha, o apóstolo Paulo está precisando de ajuda, quem nós podemos enviar? Epafrodito. O que você acha, Epafrodito? E você, Epafrodito? E você, Epafrodito? E qual que é o voto da igreja? Epafrodito. A reputação dele, o caráter dele, o testemunho de vida dele, a fé dele, a maneira dele agir, fazia com que as pessoas logo pensassem nele. Leia comigo, bem brevemente, Filipenses 2, versículo 25, parte B. Olha lá o que diz. E vosso enviado, ou seja, foi a igreja de Filipos que enviou Epafrodito, Paulo diz, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Isso é interessante porque quando lemos a Bíblia, e às vezes nós temos uma leitura contaminada, porque assistimos esses filmes do X-Men, né? Uma série de outros filmes aí hollywoodianos, e somos tentados a ver apóstolos, cristãos, servos e servas de Deus como espécies de super-heróis, não é? Então a gente fica imaginando um super apóstolo Paulo, que não deveria nunca ficar doente, um super apóstolo Pedro, afinal de contas ele começou a andar sobre as águas, eles eram os caras, né? Era como Homem de Ferro, né? Alguma coisa do gênero, não ficavam quase doentes, tinha uma capa ali, ou de repente não tinha uma capa, sem capa mesmo, mas tinha uma sua sandália ali, alguma coisa do gênero, eram pessoas muito fortes e tal. Mas quando eu leio esse texto, eu descubro que Paulo tinha necessidades.
Eu descubro que Deus permitiu que ele ficasse preso. Eu descubro que, em razão disso, ele era uma pessoa finita, contingente, repleta de necessidades, porque apóstolos, no caso dos apóstolos bíblicos, antes de serem apóstolos, eram homens. Profetas, antes de serem profetas, são homens e mulheres. Pastores, antes de ser qualquer coisa, são homens. Cristãos, os mais piedosos, aqueles que mais oram, aqueles que mais temem a Deus, antes de qualquer coisa, são homens e mulheres de Deus. Repletos de falhas, repletos de necessidades. E é diante desse contexto que Deus prepara ilustres desconhecidos como um tal de Epafrodito. Não tinha um nome tão ilustre como o de Paulo, de Pedro, de João, como o dos 12 discípulos, mas era uma pessoa que ajudou Paulo num dos momentos mais cruciais e mais difíceis da sua vida, a saber, quando ele estava na prisão, e, a depender da linha cronológica e histórica que você seguir, ele estava prestes, em certo sentido, a experimentar a morte. E é nesses momentos que Paulo, por exemplo, pôde se deparar com esse abençoado Epafrodito. Meus irmãos, que Deus nos ajude a termos essa graça de Deus, para ajudarmos as pessoas quando elas estiverem passando pelo vale da sombra da morte, quando estiverem passando por perrengues existenciais, como nós assim chamamos ou denominamos, que Deus nos dê graça para auxiliarmos as pessoas nas suas necessidades e para sermos instrumentos de bênção na vida delas, e não jamais instrumentos de maldição. Portanto, que Deus nos dê graça, a mesma graça que Ele deu para esse servo de Deus chamado Epafrodito. Epafrodito. Isso permite-nos descobrir uma terceira verdade sobre ele, uma terceira lição, que é a seguinte. Tem tudo a ver, cada uma dessas lições está ali bem interligada, muito bem amarrada com as lições, quer anteriores, quer posteriores. É claro, porque tudo faz parte de um mesmo contexto. Em terceiro lugar, Epafrodito possuía um relacionamento fraterno com a comunidade de Filipos. Ele possuía um bom relacionamento com a sua igreja local. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 26. Paulo diz: porquanto ele, Epafrodito, tinha muitas saudades de vós, ou seja, dos crentes filipenses, de vós todos, e estava muito angustiado de que vós, filipenses, tivesseis ouvido que ele estivera doente. Olha só, Epafrodito, ele tem um amor tão grande pela igreja de Filipos, e a recíproca é verdadeira, a igreja o ama tanto, que ele se preocupa em dar notícias, porque ele imagina, poxa, a igreja quer saber como que eu estou, se eu estou bem, se eu estou doente, se eu preciso de alguma coisa. A igreja de Filipos se preocupa com Epafrodito, e Epafrodito, por sua vez, também se preocupa com a igreja local, da qual ele faz parte, e da qual, digamos, usando uma terminologia bíblica, ele é membro. É muito importante isso, meus irmãos, esse bom relacionamento, esse relacionamento fraterno entre os membros do corpo de Cristo, sobretudo da igreja local. É claro que, como nós mencionamos minutos atrás, ainda na nossa introdução, por sermos seres humanos e por nos relacionarmos com outros seres humanos, iguaizinhos a nós, é inevitável que eventualmente as faíscas surjam, que alguns desencontros surjam. Um irmão pensa de um jeito, outro pensa do outro. Tem irmãos que são um pouquinho mais ríspidos, outros são mais educados, alguns são um pouquinho mais, não querendo usar essa palavra, mas por falta de outra melhor nesse momento, talvez um pouco mais grosseiros, outros são mais tranquilos no trato, e isso evidentemente gera faíscas, quando não gera outras coisas, Às vezes não é só faíscas, é um incêndio mesmo, de forma geral, e só o Espírito Santo para apagar esse fogo que não vem de Deus, Esse é o tipo de fogo que não vem de Deus. Se Paulo ali, ele acaba tendo problema, não é isso, com Barnabé, e olha que Barnabé era calmo, hein? Eu fico imaginando, se Paulo teve problema com Barnabé, Paulo deveria ser um tanto quanto esquentadinho, colérico que era, conforme dizem os estudiosos, os especialistas de psicologia, mas Paulo deveria ter o seu temperamentozinho ali um tanto quanto difícil. Mas, meus irmãos,
viver em comunidade é uma arte. É uma arte. Porque nós não estamos com pessoas que são 100% iguais. Nós temos todos os tipos de pessoas na igreja. Temos aqueles que estudam mais, os que estudam menos, leem a Bíblia mais, leem a Bíblia menos, oram mais, oram menos, gostam mais de perdoar, outros talvez não gostem tanto assim quando recebem um pisão no seu calo, de modo que, irmãos, todos nós, sem exceção, precisamos da graça de Deus, para sabermos lidar uns com os outros, a despeito das nossas diferenças intelectuais, financeiras, teológicas e quaisquer outras que sejam. Que Deus nos dê, portanto, maturidade, amor, perdão, para que amemos o nosso irmão a despeito das disparidades teológicas, sociais, históricas, econômicas, muitas vezes políticas, que tenhamos um com o outro. Então, viver em comunidade, viver com pessoas diferentes é uma arte. Exige graça de Deus, exige amor, exige perdão, exige às vezes engolir não apenas sapos, mas engolir o brejo todo, como eu costumo dizer. Porque tem irmãozinho que um sapinho só não dá, porque é uma sapaiada, parece a praga lá do Egito, você quer ir, mas é um sapo atrás do outro, você fala, meu Deus, a praga do Egito voltou. Então você engole um sapo a seco, e aquele irmão vem de novo, e você engole de novo, você fala, Senhor, me dê graça que eu vou engolir logo esse brejo todo. Eu vou engolir toda essa sapaiada, essa ranzada, em nome do amor cristão, em nome do trato fraterno, em nome do perdão, em nome da unidade do corpo de Cristo. E às vezes nós até temos razão no que falamos, não necessariamente o outro irmão tem, e vice-versa, mas nós falamos, irmão, está tudo bem, se eu falei algo aí que foi meio torto aí, chegou mal, enfim, te machucou, me perdoe. Mas quando eu leio esse texto, eu descubro que Epafrodito ama a igreja de Filipos, e a igreja de Filipos o ama também. Há uma relação cordial, fraterna, recheada, repleta, embebida no amor e pelo amor em Cristo. Meus irmãos, que Deus nos dê esse amor, amém? Que Deus nos dê esse trato fraterno. Eu sei que nós não seremos melhores do que os outros, eu sei que isso não significa sermos perfeitos neste mundo, especialmente num contexto pré-glorificação, eu sei disso, estou ciente disso, isso é muito claro para mim, sei que é também para você, mas até que cheguemos lá, que Deus nos dê graça para amarmos uns aos outros, nos suportarmos no melhor dos sentidos, uns aos outros, e perdoarmos, sobretudo, porque foi assim que nós aprendemos do nosso glorioso e eterno Senhor Jesus Cristo. E essa é uma lição que nós podemos também extrair a partir do texto que nós estamos lendo e sobre o qual estamos meditando. Mas em quarto lugar, eu também aprendo que, outro ponto muito importante, em quarto lugar, Epafrodito, ele foi alvo do cuidado de Deus ao longo da sua vida. Epafrodito foi alvo do cuidado ou cuidados de Deus ao longo da sua vida. Acompanhe comigo Filipenses 2, 27, parte A. E de fato, Epafrodito esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Que lição singela, mas importante. Epafrodito era um homem de Deus, preste bem atenção. Tem a ver com o que mencionamos na escola bíblica dominical, que o Miguel mencionou aqui, sobre o problema do sofrimento. Epafrodito é um homem temente a Deus, correto? Ama a igreja ama Epafrodito, tem uma excelente reputação. Quando pensar em alguém para ajudar o apóstolo Paulo, os dedos todos mostraram, Epafrodito, Epafrodito, Epafrodito. É o cara. Só que esse sujeito, por causa do seu amor a Cristo, a obra de Cristo, ao reino de Deus, ficou doente e quase chegou à morte. Pessoas piedosas passam por tribulações na vida.
Homens de Deus como Epafrodito passam por doenças, enfermidades e estão sujeitos ou sujeitas a andarem pelo vale da sombra da morte. Pessoas como Epafrodito que amam a igreja, amadas pela igreja, pessoas de caráter ilibado, pessoas de oração, pessoas que de fato gozam de uma maravilhosa reputação, pessoas que são tementes a Deus. Mesmo essas pessoas estão sujeitas a passar por problemas, por adversidades, por perrengues, por calamidades, por tempestades nessa vida. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia, é que Deus se apiedou de Epafrodito. E Ele é poderoso para se apiedar da minha e da sua vida quando passarmos por momentos calamitosos ao longo da nossa existência. O Deus que cuidou de Epafrodito, Ele cuida da minha e da sua vida. O Deus que amou Epafrodito, Ele me ama e te ama. O Deus que agiu soberana e providencialmente na vida de Epafrodito, Ele é poderoso também para agir providencialmente na minha vida, na sua, no seu casamento, na sua família, nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas frustrações, nos seus medos. Nós, assim como Epafrodito, e como temos dito em várias outras reuniões ou ocasiões, não estamos sozinhos nesse mundo. O Deus de Epafrodito que se apiedou dele, é um Deus que também se apieda de nós, que tem compaixão de nós, que cuida de nós, que nos abençoa, que ouve a nossa oração, que nos corrige sim quando é necessário, que nos exorta sim, mas que nos conduz pelas suas veredas, porque Ele é um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, é um Deus que se preocupa com a minha e com a sua vida. Esse é o Deus de Epafrodito. Esse é o Deus de Epafrodito. Deus se apiedou dele, Deus teve compaixão dele, Deus teve misericórdia dele. E esse mesmo Deus, nós também podemos contar com a sua graciosidade, com a sua misericórdia e com a sua generosidade em nos abençoar e perdoar. Não porque mereçamos nada disso, nós efetivamente não merecemos, mas porque Deus é gracioso e Ele é bondoso. Então, a única coisa que podemos fazer é esperar nele, na sua graça, no seu perdão e no seu amor. Em quinto lugar, também aprendo lendo esse texto, que, olha que coisa interessante. Preste bem atenção nesse ponto. Epafrodito era o tipo de pessoa cuja ausência, por ocasião da morte, se ele morresse, seria sentida por todos. Epafrodito era o tipo de crente que, se ele faltasse, você falaria: meu Deus, essa igreja não é a mesma sem aquele irmão. Ele era tão carinhoso, era tão generoso, era uma pessoa de tanta piedade, tão temente a Deus, tão prestativo, tão generoso, tão bondoso, intercedia, perguntava por mim, cumprimentava, ajudava. Às vezes as pessoas, ninguém sabia do que ele fazia de bem para as pessoas. Como essa pessoa faz falta na minha vida e na vida da igreja. Olha o que diz o texto. Filipenses 2:27, parte B. Continuando o pensamento de Paulo. E Deus se apiedou não somente dele, de Epafrodito, porque ficou doente, quase à beira da morte, e Deus o livrou. Olha lá. Mas também de mim, Paulo. Por quê? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, se Epafrodito morresse com essa doença, eu ia ficar sobremaneira triste, porque ele era um homem de Deus. Ele ia fazer muita falta na minha vida. Olha só, o apóstolo Paulo falando. Não é Epafrodito falando, o apóstolo Paulo faz falta na minha vida. É o apóstolo falando, esse homem de Deus, Epafrodito, se essa doença que ele teve, séria, tivesse levado à morte, eu não sei o que seria de mim. Eu só teria tristeza sobre tristeza. Por que Paulo age assim? Porque ele ama Epafrodito. Porque Epafrodito era um homem de Deus. Isso, meus irmãos, contrasta profundamente com outro texto bíblico, que, a meu ver, é um dos textos bíblicos mais tristes, mais deprimentes, mais deploráveis, mais lamentáveis de toda a Bíblia. É o total oposto de Epafrodito. Epafrodito, Paulo diz, se ele morresse, eu estaria profundamente triste. Agora, segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 20, diz que um rei chamado Jeorão,
O texto diz: e foi-se Jeorão, sem deixar de si saudades. Eu não sei o que você pensa desse texto, mas é um texto que eu acho bem deprimente. Né? Já pensou na lápide, se colocassem dizeres na lápide de Jeorão, esse daí já foi tarde. Né? Esse daí é livramento de Deus. Não era um Epafrodito. Foi rei, mas, segundo Crônicas 21:20, diz que ele foi e ninguém teve saudade dele. E aqui, inevitavelmente, eu tenho que fazer a pergunta para você e para mim. Não precisa respondê-la audivelmente, responda para você mesmo, na sua consciência diante de Deus. Que crente você tem sido? Que tipo de pessoa, ou melhor, você tem sido? Você tem sido Epafrodito ou você tem sido Jeorão? Se você partisse hoje, amanhã, nesses dias, o que as pessoas diriam da sua partida? O que as pessoas pensariam acerca da sua vida? Esse daí, com perdão pela expressão, como dizem, não fede nem cheira. Nunca ajudou em nada, muito pelo contrário, às vezes mais atrapalhava do que tudo. O diabo nem precisava de ajuda, porque esse daí ajudava bem o chifrudo. Claro que eu estou pintando um negócio bem ruim, né? Aqui é um crente bem meia boca mesmo, se é que é crente. Aí é a desgraça isso aí, né? Mas, irmãos, não é por causa do nosso nome, mas é por causa da presença de Deus em nós. Será que quando partirmos, as pessoas, nada mudará para elas? É um dia como outro qualquer? Ou, poxa vida, aquele irmão era de oração, era temente a Deus, era uma boa companhia, tinha um papo agradável, nos encorajava, intercedia por nós, se preocupava com a minha família, orava, estava disposto a ajudar, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era um exemplo. Eu me espelho na vida dele, na vida dela, como eu queria ser igual a ele ou igual a ela. Ou as pessoas dirão: bom, esse daí já vai tarde. Não fez nenhuma diferença, até onde pude perceber, pelo menos na minha vida, na comunidade, não fez diferença nenhuma, diferença zero. Irmãos, isso é muito sério. Eu sei que aqui talvez seja um caso um pouco mais exagerado, né? E assim por diante, aquela ideia 8 ou 80, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. E isso chama-nos a responsabilidade para que reflitamos sobre o tipo de vida que temos vivido diante de Deus. Isso não é só para a igreja, é para tudo. Se você eventualmente, marido, falecer antes da sua esposa, será que será um livramento para ela? Ou ela de fato vai sentir falta? O mesmo em termos inversos. Se a mulher ali falecer, como que o seu marido te verá, mulher de Deus? Como uma bênção ou não? Filhos, parentes, amigos, como que as pessoas nos veem? Isso é muito importante. Paulo disse: se Epafrodito se fosse, eu estaria profundamente triste, porque ele foi um verdadeiro homem de Deus, um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Irmãos, nós temos sido instrumentos de Deus para abençoar a vida dos outros, ou temos sido às vezes pedras de tropeço? A Bíblia fala sobre vários tipos de pedras, não é isso? Pedras vivas, mas também fala sobre pedras de tropeço, e eu desconfio que eventualmente possa existir um ou outro irmão no corpo de Cristo que seja uma pedrinha no rim, né? Causa dor para o corpo de Cristo, causa desconforto. E olha que eu tive já 3 vezes pedra no rim, e posso dizer com propriedade, com autoridade, embora eu não queira esse tipo de autoridade, que é horrível sentir dor. Mas que tipo de pedra somos? Pedras vivas como Epafrodito? Ou eventualmente uma pedra no rim, como Jeorão? Esse daí morreu, não fez diferença nenhuma. Aliás, que bom que ele foi. Não vai mais causar problemas para a nossa vida. Esses dias, aliás, por falar em problemas, eu li um pensamento bem comum aí, bem popular, que dizia que eu prefiro quem diz problema do que quem causa um. Né? Se você fala problema, tudo bem, não causa problema na vida dos outros, menos mal. Agora, se você diz problema e causa problema na vida dos outros, aí o problema é duplo, né? Aí só Deus na causa mesmo. Então, que Deus nos ajude a sermos como Epafrodito.
bênçãos dele, instrumentos de Deus na vida das pessoas. Você tem sido um instrumento de Deus na sua casa, no seu casamento, na sua comunidade local, no seu trabalho. Você tem sido uma bênção ali ou não? Esse ponto é muito importante para a nossa reflexão. Em sexto lugar, sexto e antepenúltimo lugar, são 8 lições, estamos na sexta. Em sexto lugar, eu descubro lendo esse texto que Epafrodito era alguém cuja presença proporcionava alegria aos irmãos de Filipos. Como eu disse para vocês, os pontos estão intercalados. Esse ponto sexto, ele é quase que o inverso do ponto quinto, né? Paulo diz que se Epafrodito faltasse, morresse, ele sentiria tristeza. Agora, o inverso. Epafrodito era aquela pessoa que, quando chegava, era a alegria das pessoas, a alegria da comunidade. Era uma presença benquista, era uma pessoa bem-vinda, não era uma persona non grata, era uma pessoa legal que agregava, acrescentava no papo, na vida, na conversa, no exemplo de piedade. Veja onde nós encontramos isso. Filipenses capítulo 2, versículos 28 a 29, parte A, que diz: por isso vou-lo enviei, ou seja, enviei Epafrodito, Paulo está dizendo, mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis. E eu, Paulo, tenha menos tristeza. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo. Paulo está preso, está passando por uma situação pessoal e particular difícil, mas está preocupado com a igreja de Filipos. Isso é outra coisa interessante nesse texto. Embora a nossa ênfase seja Epafrodito e não Paulo, a postura de Paulo é igualmente muito interessante e chama muito atenção. Porque ele está preso e ele se preocupa com a igreja, com a saudade da igreja, quer que a igreja esteja feliz, está preocupado com o bem-estar da igreja, ele está preocupado mais com a igreja do que com ele mesmo. Paulo é alguém que ama a igreja, ele ama o povo de Deus. E ele vai dizer para os crentes filipenses: eu estou enviando Epafrodito para que vocês se alegrem com ele, vocês se regozijem, uma alegria sobremaneira, uma alegria grande, tamanha. Por quê? Porque eu sei que ele é uma grande bênção no meio de vocês, no seio de vocês. Epafrodito era uma grande bênção para a sua igreja local. Mais uma vez, que tipo de crente somos? Não apenas no reino de Deus como um todo, mas na nossa igreja local. Somos bênçãos de Deus, somos instrumentos de Deus ou não? Essa pergunta também nos é sugerida a partir do exemplo aqui dessa mini biografia desse homem de Deus do passado chamado Epafrodito. Em penúltimo lugar, em sétimo e penúltimo lugar, também aprendo lendo esse texto que Epafrodito foi um cristão verdadeiro, foi um verdadeiro cristão que arriscou a sua vida por causa da obra de Cristo. Epafrodito, preste bem atenção, foi um verdadeiro cristão que arriscou a sua vida por causa da obra de Cristo. Veja o que dizem os versículos 29, parte B e 30. Filipenses 2, 29, parte B e 30. E tende-o em honra, versículo 29, agora o 30, porque Epafrodito, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Por quê? Para suprir para comigo, Paulo, a falta do vosso serviço. Aquilo que vocês em si não fizeram por mim, tudo que eu precisava, Epafrodito supriu. E para suprir as minhas necessidades em nome do reino, ele quase morre. E ele achou mais importante servir a Deus do que a sua própria vida. Estão entendendo quem é Epafrodito? É crente, como diria o outro, raiz. Não é crente Nutella. É crente mesmo. É crente, é homem de Deus. E esse ponto, meus irmãos, ele é muito interessante porque muitas pessoas estão dispostas a viver para Cristo e por Cristo. Poucas pessoas, contudo, estão dispostas a morrer por Ele se for necessário. Epafrodito era uma dessas pessoas. Eu vou servir a Deus. Se morrer, morri.
Cristo era mais importante do que a própria vida dele. Cristo era mais importante do que o bem-estar dele. Cristo era mais importante do que receber isenção de perseguições ou tribulações. Jesus era mais importante do que a própria vida dele. Aliás, curiosamente, vou te dizer algo que talvez poderá assustá-lo. Atos capítulo 1, versículo 8, aquele texto que é muito usado, sobretudo em contextos pentecostais ou neopentecostais, quando o assunto envolve o empoderamento do Espírito Santo, tem a ver com isso. Mas talvez não para aquilo que nós imaginemos. Atos 1,8 vai dizer que recebereis a virtude ou o poder, a dinamis, o poder, o empoderamento do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e em consequência disto, o que diz o texto de Atos? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos que ali a palavra para testemunhas em grego vem da palavra mártir, que refere-se a alguém que morre por causa da sua fé. Então Jesus está dizendo ali, e isso é registrado por Lucas em Atos, que a pessoa que é empoderada pelo Espírito Santo, que é dotada com o Espírito Santo, a pessoa cujo Espírito Santo vem com poder sobre ela, ela está disposta inclusive a ter a sua vida como nada, a reputar a sua vida como nada, porque ela está disposta a ser testemunha no sentido de morrer, se isso for necessário, em prol do reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do Cordeiro. Esse era Epafrodito, conforme o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Ele chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso nenhum da sua vida, para suprir junto a Paulo aquilo que lhe faltou por parte da igreja de Filipos. Epafrodito está disposto não apenas a viver por e para Cristo, está disposto também a morrer por ele, se assim fosse necessário. Eu sei que nós aqui no Brasil não passamos, graças a Deus, num certo sentido, em outro, não sei se é graças a Deus, de forma geral, como força de expressão. Nós não passamos por perseguições aqui, como em muitos outros países e localidades do nosso mundo aí afora. E talvez por isso é que nós não saibamos o que significa, na prática, ter que viver para Cristo, ainda que isto signifique aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, no caso, a nossa morte. Mas Epafrodito, para ele, como Paulo dirá em outro contexto, ainda nesse mesmo livro, para Epafrodito, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, eu estou com Cristo, se morrer, eu estou com Ele, é lucro. O cristão, da perspectiva paulina, da perspectiva bíblica, ele não tem saldo negativo, ele nunca perde. Porque se ele vive para Cristo. Se ele morre com Cristo. E qualquer uma das duas formas, ele está com Cristo e, portanto, para ele a vida cristã é puro lucro, é puro ganho, nunca é perda. Amém? Irmãos, nós estamos no lucro. Amém? Se somos cristãos verdadeiros, se vivemos, glórias a Deus, se morremos, glórias a Deus. Vivos estamos no lucro, se morrermos estamos no lucro. Esse é Epafrodito. Se viver, tudo bem, se morrer, glória a Deus, está tudo bem também. Afinal de contas, nós não vamos viver aqui para sempre. Então vivo por Cristo e para Cristo, e se um dia Ele me chamar, eu estarei com Ele também, e que seja por meio de um testemunho em que eu o glorifique. Esse era Epafrodito. Epafrodito. Isso nos conduz ao oitavo e último ponto, oitava e última lição sobre Epafrodito, que a essa altura da nossa mensagem ficou mais do que sobejamente claro esse ponto, que aparece em Filipenses 4:18, aquele outro texto, por último, que pedi para vocês lerem, que também fala sobre Epafrodito. Em oitavo e último lugar, Epafrodito era alguém que tinha o hábito de servir. Ficou bem claro já isso ao longo da mensagem, né? Epafrodito era um cristão que tinha o hábito de servir. Veja o que diz Filipenses 4:18. Paulo diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Por quê, Paulo? Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.
Paulo está dizendo, sabe por quê? Em boa parte do meu ministério eu fui bem sucedido. Não é só porque o Espírito Santo veio sobre ele, isso é óbvio, claro. Não é só porque Deus o chamou, claro, porque Deus vocacionou Paulo, é claro. Não é só porque ele era um homem temente a Deus, é claro. Mas porque Deus também colocou crentes, pessoas, sempre muito bem-vindas, como Epafrodito na vida dele. Preste bem atenção ao que eu vou te dizer. Não existe homem de Deus, por mais cheio do Espírito Santo que seja, como o apóstolo Paulo, que não precise de um Epafrodito ao seu lado, orando por ele, intercedendo por ele, trazendo-lhe aquilo que ele precisa, ajudando a cumprir o seu ministério. Eu aprendo com esse texto, meus irmãos, que nós não somos ilhas, que cristianismo não se faz sozinho. Nós fazemos cristianismo em conjunto, não fazemos de forma solitária, mas de forma solidária. Precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Precisamos ambos uns dos outros, e todos nós juntos, enquanto igreja, precisamos de Deus, do Espírito de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Não existe cristão, por mais semelhante que seja a Paulo, mais ungido, mais temente, mais sábio, mais culto, mais piedoso, mais temente, que não precise de um abençoado Epafrodito do seu lado. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos da oração de alguém, da intercessão de alguém, de uma palavra de carinho de alguém, de um afeto de alguém, de uma demonstração de amor de alguém, do perdão de alguém. Todos nós precisamos uns dos outros, e esse texto nos mostra quão importante os Epafroditos são para a vida de uma igreja local. Podem talvez não ser tão importantes como Paulo, mas isso, a igreja não é um palco para que as estrelas hipotéticas brilhem. Quem deve brilhar é Cristo. Amém? Mas que Deus coloque Epafroditos no nosso caminho. E nos ajude a ser também um Epafrodito na vida dos outros. Sejamos instrumentos de bênção e não de maldição na vida uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? E assim eu quero terminar essa mensagem, quero convidá-la a ficar em pé. E quero orar com e por você, em nome de Jesus. A nossa oração nessa noite, meus irmãos, é para que Deus levante Epafroditos em nosso meio. Amém? Levante Paulos também, por que não? Que ele levante quem ele quiser, a obra é dele, a igreja é dele, o reino é dele, que ele levante quem ele quiser. Mas que Deus nos ajude não apenas a termos ou a recebermos Epafroditos, mas a sê-lo também na vida de outros. Amém? Para que eventualmente, quando o irmão te procurar, você diga para ele, fique tranquilo, meu irmão, eu estou orando junto com você. E se está precisando de alguma coisa, não só vou orar, se puder eu vou fazer um pix na sua conta. Eu vou te ajudar. Está precisando de uma cesta básica, eu vou te ajudar. Às vezes, e eu já disse isso em outros contextos, pecamos por meio de uma falsa piedade. Às vezes, eu não estou generalizando. Às vezes nós pecamos por meio de uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade hipócrita, quando nós damos um tapinha nas costas do nosso irmão, sabendo que ele não tem nem comida, não tem nem o que comer, e damos um tapinha piedoso, entre aspas, e falamos, fique em paz, eu vou orar para que Deus te dê comida. Meu irmão, você não tem que orar para Deus dar comida para ele. Se você tem condições, dê você comida para ele. A não ser que a sua situação esteja igual ou pior que a dele, ok, chame alguém para que possa ajudá-lo. Às vezes, eu já disse isso é muito forte que eu vou dizer, é forte mesmo. Tem momentos em que orar por alguém, quando você deveria ajudar, é um ato de piedade, não de piedade. Tem orações que são ímpias, quando nós oramos por pessoas acerca das quais deveríamos fazer mais do que orar. Poderíamos e deveríamos ajudar. Existem tipos de orações que são ímpias, porque a gente sabe que poderia fazer muito mais.
A gente sabe que poderia contribuir muito mais. Sabe que colocar a mão no bolso, dar R$100, 150, ajudaria a inteirar o aluguel, o irmão não seria despejado, a irmã teria o que comer, teria como dar o leite da criança, comprar uma fralda, e às vezes nós, por meio de uma pseudo-piedade, falamos, fique em paz que eu vou orar por você. Meu irmão, não é momento para orar, é momento para agir. Tem momentos em que nós não devemos orar, é agir. Amém? Deus disse para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ô Moisés, agora não é hora de orar. O faraó está chegando no encalço. Pernas para que te quero. Vai, anda. Não, Deus, eu quero orar agora para ver se... Meu irmão, você não sabe que a irmã está passando por dificuldade? Se tem uma reservinha, poxa vida, R$100, você vai morrer se não tiver R$100? E obviamente eu estou dizendo para quem tem condições, tá? Eu sei que tem pessoas que podem estar em situações difíceis, é evidente. E eu digo isso com todo o respeito do mundo. Mas se você tem condições, meu irmão, pare de orar e comece a agir. Fala, meu irmão, vou te abençoar. Me dá aqui tua chave Pix. Não, mas não sei o que lá. Para com isso, me dá aqui sua chave Pix. Acabou. Que Deus nos dê graça. Deus nos ajude a sermos epafroditos na vida das pessoas. Eu não estou dizendo só em termos financeiros, não. Emocionais, sentimentais, espirituais, ministeriais, sociais. Deus nos ajude a sermos instrumentos de bênção na vida das pessoas. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de homens como Epafrodito, uma pessoa que nunca, talvez, muitos aqui nunca tenham sequer ouvido falar dele. Um ilustre desconhecido, uma pessoa que, enfim, não foi tão famosa como Paulo, não foi tão conhecida como Pedro, mas, Senhor, foi um homem de Deus tremendo. Ah, Senhor, e permitindo o Senhor, eu teria muita alegria, para mim seria um prazer e uma honra conhecer esse irmão querido na eternidade. Olhar para ele e falar, meu irmão, eu fui muito abençoado com o seu testemunho de vida lá na terra. A sua vida me inspirou, a sua piedade me inspirou, o seu desapego me inspirou, o seu amor maior para com Cristo e menos para com a sua própria vida me inspirou, meu irmão. Como você foi um irmão abençoado, eu falei sobre você, eu preguei sobre você ali na terra. Ajude-nos, ó Senhor, a sermos como Epafrodito, a sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos. Pessoas que, se eventualmente partíssemos hoje, as pessoas sentiriam a nossa falta, não porque somos bons, não é por isso não, mas porque com a sua graça, com o seu poder, com aquilo que o Senhor nos deu, nós tentamos fazer a diferença de algum modo na vida de uma pessoa. E se não foram muitas pessoas, não importa, mas pelo menos na vida de alguém que o Senhor colocou no nosso lado, nós nos esforçamos por fazer algum tipo de diferença para melhor na vida dessa pessoa, Senhor. Ajude-nos a sermos como Epafrodito. Dê-nos a graça que destes para Epafrodito, para que ele, Senhor, fosse um servo ali fiel, alguém que de fato não media esforços para servir ao Senhor, à igreja local, ao apóstolo Paulo, e quando precisavam dele, ele estava lá, um homem de reputação ali, de caráter ilibado, temente a ti, piedoso, Senhor. Pecador, é verdade, como todos nós somos, mas alguém que se esforçava com o auxílio da sua graça para fazer a diferença em termos positivos para a igreja local e sobretudo para o seu reino. Abençoe-nos, ó Senhor. Queremos te pedir perdão quando nós não agimos como Epafrodito, mas quando às vezes, por N razões, nos comportamos como Georão, de quem se disse, foi sem deixar de si saudades. Ah, Senhor, ajude-nos, como diz a sua palavra em Apocalipse, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. Eu tenho certeza de que os trabalhos de Epafrodito o seguiram. O lastro, o legado positivo dele, abençoador, o seguiu, a tal ponto de que em 2023, há cerca de 2000 anos depois dele ter vivido nesse mundo,
nós estarmos aqui repercutindo aquilo que Ele fez com a sua graça, com o seu auxílio, com o seu poder, com que o Senhor o dotou e o abençoou. Ajude-nos a fazermos diferença na nossa família, no nosso casamento, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa igreja local, na nossa comunidade. Ajude-nos a sermos epafroditos, pessoas queridas, amadas e que te sirvam com alegria no coração. E perdoe-nos, portanto, quando nós não agimos assim. Perdoe-nos. E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente, única e exclusivamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.